Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 16. Marcos, capítulo de número 16. E que alegria! E esta palavra ela veio de encontro ao meu coração e a este momento também que nós estamos festivos, porque foi através da palavra que alcançou essas vidas e eles creram no Senhor Jesus e agora cumpriram uma das ordenanças, que é o batismo, né? Estão realmente engrenados na família de Cristo. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15. Marcos 16, 15. Está aí no telão, você que não possui a Bíblia, para que você possa acompanhar. Você que nos acompanha pela rede de internet, seja bem-vindo a este culto. Compartilhe o link agora com um amigo, com um parente, manda no WhatsApp, no Facebook, amém? Nos ajude a evangelizar, e a palavra é sobre isso daqui, amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor. Não é por mim, mas é pela palavra de Deus. Eu sou igual a você, somos pó da terra, mas pela palavra que transforma, que cura e que liberta. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15. Pastora, me alcança meu tablet, eu estou querendo pregar aqui, a palavra está aí, agora que eu fui ver. Amém, irmãos? Glória a Deus. Marcos capítulo de número 16, versículo 15. Diz assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai, está aqui a tua palavra, Senhor, diante do teu povo, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta noite, Senhor. Aqui, Senhor, é um culto, Senhor, de Tadel, Senhor. Um culto de ensino, Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, aplicar esta palavra, Senhor, em nossas vidas, ó Deus. Que nós venhamos realmente cumprir também, Senhor, mais esta ordem que o Senhor deixou para nós. Fala conosco, Senhor. Ministra em nossos corações. Por isso nós declaramos, ó Deus, que todo o espírito de cansaço, sonolência, desatenção, caia por terra agora no nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, que o espírito de incredulidade suma deste lugar, Senhor, e que a palavra ache morada em cada coração, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo também nós declaramos a nossa mente cativa, o nosso coração aberto, Senhor. Ó Deus, a tua ministração, Senhor. É assim que nós oramos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentarem. Glória a Deus, aleluia. Não foi nada combinado, mas o pastor já abriu o batismo, né, lendo esse texto que está também lá no livro de Mateus, né, acerca desta ordem, né, ide e pregai o evangelho, né, ide e pregai o evangelho. Então a palavra é essa aqui mesmo. O tema é ide e pregai o evangelho. Então nós entendemos aqui que é uma ordem direta de Jesus Cristo, para mim e para você. Todo mundo precisa conhecer o evangelho, as boas novas de Jesus, né? A ordem de Jesus foi dada aos seus discípulos. Um pouco antes dele subir ao céu, né? Ele disse: vocês vão ter que pregar o evangelho a todas as pessoas no mundo. E esse é um chamado, na verdade, voltado para mim e para você que somos cristãos, amém? É uma responsabilidade, é uma ordem direta de Jesus para mim e para você. E na verdade, isso já aconteceu há muito tempo atrás, né? Ou agora por esses dias, né? Quando alguém pregou o evangelho para mim e para você, e nós fomos alcançados com a verdade. E a verdade nos libertou, a verdade nos curou, a verdade nos salvou. Deus usou uma pessoa que estava dentro deste ide e pregou. Às vezes foi lá na sua casa, né? Às vezes você foi numa célula e lá essa pessoa pregou uma palavra e fez o convite para você aceitar Jesus, e você aceitou Jesus. Às vezes foi lá no teu trabalho. Você estava lá trabalhando, alguém chegou lá e começou a falar de Jesus para você, e o Espírito Santo começou a ministrar no seu coração. Então você conheceu quem era este Deus, você conheceu quem era Jesus, você teve uma experiência com o Espírito Santo e a verdade te convenceu, o amor de Cristo te convenceu, as promessas que estão sobre a sua vida se fazem presente agora através de você
através que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Então, alguém pregou para você, alguém pregou para mim. Então, isso também está para nós. E quando nós falamos um culto de ensino, culto de Tadel, para líderes em treinamento, e aí você vai falar, mas pastor, eu não sou um líder. Você é um líder sim, amém? Amém, igreja? Você é um líder lá na sua casa, você é um cristão, você é um líder espiritual que vai pregar para as pessoas. Como eu disse, alguém pregou para você em algum lugar. Você lembra aonde você recebeu a palavra? Você lembra onde alguém encontrou você e falou da palavra? Você lembra? Eu tenho certeza que você lembra onde foi que a palavra te alcançou. Às vezes foi num culto, às vezes te convidaram, como eu disse, para uma cela. Então, nós lembramos como que aconteceu. Nós temos alguns detalhes também de que forma aconteceu. Então, foi uma pessoa. Então, quando eu falo líderes aqui, eu estou falando para a igreja inteira, amém? Você é um líder. Talvez lá eu não tenha acesso, o pastor não tem acesso lá no seu trabalho. Mas você que trabalha lá, você tem acesso às pessoas. Você pode converter alguém lá, o amigo que trabalha do seu lado, o seu patrão às vezes que está lá, né? Tá lá na escola, onde você estuda. Eu não tenho acesso lá, mas você que é jovem, você que é criança, né? Você pode pregar o evangelho ali, pode ganhar vidas para o Senhor. Então também, ponderando aqui, não tem idade, amém? Desde pequenininho até o mais idoso, né, ancião, pode pregar o evangelho. Por quê? Porque está à disposição. A Bíblia está aqui, os ensinamentos estão aqui, né? Nós vamos reabrir agora a escola de liderança para você se capacitar mais. Mas nós sabemos realmente quem é o nosso Deus, quem é Jesus, qual o sacrifício que Ele fez por nós. Sabemos muito bem que muitas vezes nós achamos que somos incapazes, muitas vezes temos medo, mas o Espírito Santo sempre nos leva a falar com alguém, amém? Então o id, pregar o Evangelho, ele vai alcançar as pessoas que estão no teu oikos. O que é oikos, pastor? Nós pregamos muito isso na visão do MDA. É aquelas pessoas que estão no seu ciclo de amizade, de convivência, né? Às vezes é um parente seu, às vezes é um irmão seu que vai na sua casa, às vezes é um tio seu que você conhece, às vezes é um sobrinho, um primo, um irmão, até mesmo a sua esposa que ainda não se converteu, até mesmo o seu esposo que ainda não se converteu, ele está nesse ciclo, precisando ouvir o quê? O Evangelho, ouvir as boas novas, ouvir a palavra do Senhor Jesus. Então essa incumbência foi dada para mim e para você, amém, igreja? Quantos estão entendendo isso aqui, amém? Foi dado para mim e para você. Quando ele disse ide e pregar o Evangelho, ele disse para nós que somos discípulos do Senhor Jesus, você que aceitou o Senhor Jesus, você que creu no Senhor Jesus. E ele disse ainda assim, aquele que crê é batizado e é salvo, mas o que crer não será salvo e sim condenado. Então há duas moedas. Muitas vezes nós achamos assim, puxa vida, a pessoa não aceitou Jesus, eu estou com medo dela ser condenada, né? Eu levei a palavra lá, eu falei certinho, eu preguei Jesus, falei tudo a obra de Jesus, mas ela não me deu nem atenção. Eu quero dizer para você, não fique preocupado. A nossa função é ir e pregar o Evangelho, amém? A conversão, ela vem com o tempo, né? Você pode perceber, como eu falei para você, você lembra da palavra, mas se você recapitular um pouquinho atrás na sua mente, você vai ver que você já escutou às vezes sua avó falando, não é verdade, Tony? Às vezes você já escutou, às vezes a sua tia falando, às vezes você já tinha um amigo que era pastor, às vezes você tinha um amigo que era crente, você já escutou lá no passado essa palavra sobre Jesus Cristo, sobre entregar a vida ao Senhor Jesus. Então nós vemos assim que nós não precisamos ficar preocupados. A nossa função é ir e pregar o Evangelho. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, o Espírito Santo é que transforma a vida. Foi o Espírito Santo que te trouxe a conhecer a verdade. Então nós temos que estar nessa função. E a minha pergunta para você, vai ter alguém perto de você que precisa do Evangelho também? Se você pensar agora, pensa rapidinho aí para você ver, tem alguém que está próximo de você que precisa escutar o Evangelho. Como eu disse, às vezes está no seu círculo de convivência, no seu oikos de amizade, às vezes está dentro da sua casa, às vezes é um filho seu, como eu disse, às vezes é o seu esposo, a sua esposa, às vezes é alguém. Então a salvação não é só para mim e para você.
A salvação veio para todas as pessoas, como o texto disse: ide e pregai o evangelho por todo mundo, né? A todas as nações, né? Então, o evangelho não é para mim e para você. Nós não podemos ser egoístas a ponto de guardar esta dádiva do Senhor. Então é para todas as culturas, para todas as raças e em todas as épocas. Desde o passado o evangelho vem sendo pregado para as pessoas e alcançando vidas. Amém? Então nós temos que realmente levar essa mensagem, né? Ide e pregai o evangelho a todo mundo e a toda a criatura. Então, quando fala criatura é porque eles ainda não creram, porque quando nós cremos no Senhor Jesus, a palavra vai dizer que nos deram poder de se tornarem filhos de Deus. Então, eu quero convidar você hoje, desafiar você nesta noite, Igreja do Senhor, a ser um realmente evangelizador, uma missionária, né, na sua área, uma pastora, um pastor, amém? Quando nós falamos assim, às vezes você assusta, mas é porque você vai cuidar de pessoas, amém? Então nós estamos retomando a célula aí, glória a Deus, aleluia, e na célula precisa de pessoas para cuidar de pessoas, para pregar o evangelho. Então Deus está te desafiando nesta noite. Você não veio aqui à toa, você veio aqui porque Deus quer usar a sua vida para ganhar almas. Estamos retomando as células e vamos retomar com força total, amém? Se você não faz parte de nenhuma célula, procure uma célula perto da sua casa, procure os pastores aqui, nós vamos direcionar você no endereço a mais próximo da sua casa, para você ir lá, e para você também nos ajudar nesta ordem de Jesus Cristo, de ir e pregar o evangelho. Lá você vai ser capacitado, lá você vai aprender com a palavra, lá também você vai ser curado, liberto, e Deus vai fazer a obra na sua vida, amém, igreja? Então conto com todos na célula. Então é uma ordem, não é uma ordem do pastor Efraim, do pastor Vanir, do pastor Rafael. Esta ordem veio de Jesus, e de pregar o evangelho, né? Tá aqui o Toninho que está nos visitando, a irmã Esther de Amambai. Lá em Amambai vai pregar o evangelho também, né? Vai lá, vai pregar para as pessoas que estão no seu oikós, no círculo de convivência, de amizade, e vai ganhar vidas para o Senhor, amém? Hoje nós tivemos um batismo aqui, por quê? Porque alguém pregou o evangelho, porque o evangelho chegou e alcançou esses nossos irmãos, e nós festejamos hoje. E quão bonito seria se nós tivéssemos nesse 2021 vários batismos, várias pessoas descendo as águas, várias pessoas se convertendo ao evangelho, várias pessoas conhecendo o amor de Jesus Cristo, amém? Eu creio que eu e você queremos isso, amém, igreja? Então nós temos que entender. Então temos que estar preparados para esse ano de 2021, já que nós estamos retomando as células, já que nós estamos retomando os trabalhos aí. Então nos ajude a ser um evangelizador, nos ajude a pregar o evangelho. Mateus no capítulo 9, versículo de número 37 e 38. Mateus capítulo 9, versículo de número 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então nós vemos assim que a obra é grande, né? Nós estamos aqui na cidade de Carapós. Se você analisar, a obra é grande. Tem muitas pessoas na escuridão, tem muitas pessoas precisando do evangelho, precisando conhecer a verdade, precisando ser liberta. Então a palavra está dizendo o seguinte, que a seara é grande, e realmente a seara ela não para, né? A seara não tem como parar, né? Nasce uns são recolhidos, né? A população está aumentando e o inimigo também está trabalhando. Então a seara, você pode olhar, tem muita gente, que nem eu falei para você, se você analisar, tem muitas pessoas perto de você que precisam conhecer a verdade, precisam vir para o Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos, da mesma forma que aconteceu comigo e com você, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, fazemos parte dessa linda e maravilhosa família de Cristo, as coisas mudam, não é verdade, irmão? As coisas se alinham, Deus nos abençoa, Deus nos guarda, Deus faz maravilhas no nosso meio. Aí você vai falar, mas pastor, você não sabe o que eu estou passando, eu passo por lutas, por dificuldades. Mas eu quero que você perceba. Você pode perceber, se você olhar para trás, você já venceu várias lutas. Qual que é o diferencial? Que quando eu estava no mundo, eu entendi isso, e eu enfrentava lutas, eu perecia, porque eu não tinha ninguém a meu favor. Mas agora eu enfrento lutas, mas agora eu tenho Deus a meu favor, amém?
Deus vai na frente, Deus vai conduzindo tudo, e eu tenho certeza que é pela fé que Ele vai me abençoar e vai abençoar a sua vida. Então tem pessoas sofrendo, tem pessoas que estão realmente na escuridão total. Então a seara é grande. Se você olhar a seara aqui em Carapó ainda é muito grande. A seara pelo mundo então é incomparável. Então nós precisamos trabalhar, nós precisamos pôr a mão no arado, precisamos realmente pregar o Evangelho, obedecer o que Jesus disse, ide pregar o Evangelho. Não guarde para você, você recebeu de graça e dá de graça agora também. Faça a obra, Deus está te chamando para pregar o Evangelho. Amém? João no capítulo 4, versículo de número 34 e 35 diz o seguinte, João 4, 34 e 35: Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós ainda há quantos meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantei os olhos e verdes as terras que já estão brancas para a ceifa. Então Jesus mais uma vez está falando que a terra está pronta, né? Estão brancos, estão prontos para a ceifa. Há muitas pessoas sedentas, irmãos. Talvez você fale assim, não vou pregar para aquela pessoa não, eu não vou cumprir o ID não, deixa lá, alguém fala para ela de Jesus Cristo, mas na verdade elas já estão prontas, o coração está sedento. Às vezes ela fala que não gosta de crente, às vezes ela fala que não gosta de igreja, às vezes ela fala que não quer ouvir o Evangelho, mas lá no fundo todos nós temos uma dependência de Deus, amém? Nós somos criação deles. Essas pessoas, elas estão sofrendo, elas estão sedentas. Às vezes se posiciona pelo lado de fora, falando que é forte, falando que não quer, mas na verdade lá dentro estão com o coração destruído, estão passando muitas lutas, estão sendo escravas do diabo e elas precisam de libertação. Então isso daqui está para mim e para você. Nós precisamos. A seara não para, a colheita não para, amém? Não para. Então nós temos que levantar ceifeiros, trabalhadores para a obra do Senhor. E esses trabalhadores saem da onde? Daqui. É eu e você, amém? E se sinta privilegiado, honrado, porque Deus te escolheu para pregar as boas novas, para ir cumprir o ID e pregar o Evangelho, amém? Deus já escolheu a sua célula, amém, igreja? Para você ir lá servir, para você ir lá ajudar na pregação do Evangelho. Então o desejo nosso é que todos nos ajude e que todos realmente entendam o chamado de Jesus Cristo para a vida deles. Então nós vemos assim que há várias pessoas. Eu quero dar apenas alguns exemplos aqui bem rápido no livro de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, o versículo de número 3 a seguir. Aqui vai falar de algumas parábolas, a parábola da ovelha perdida. Eu quero que você preste atenção, porque como eu disse, tem pessoas que estão ao seu redor que precisam realmente do Evangelho. Lucas, eu falei Marcos, né? Falei Lucas, né? Lucas capítulo de número 15, versículo de número 3, diz assim: e lhe propôs esta parábola, dizendo: que homem entre vós, tendo 100 ovelhas e perde uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros cheios de júbilo, e chegando na sua casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim, haverá alegria no céu, ou festa na sua tradução, por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que me chama a atenção aqui nesta obra que eu falei de ir pregar o Evangelho, porque tem ovelhas, pessoas que estão perdidas, e nós precisamos realmente ir atrás dela. Como eu disse, às vezes você agora no seu pensamento, se eu falar para você, pensa numa ovelha que está perdida, você vai pensar no nome, você vai pensar naquela vida daquela pessoa. Então Deus está falando, vai atrás dela. Às vezes é difícil, porque nós precisamos largar alguns afazeres, precisamos sair da zona de conforto para ir buscar essa ovelha, né? Quando ele fala que deixa as 99 ali, ele está falando o seguinte, que aquelas 99 já estavam garantidas. Então nós precisamos ir atrás daquela que o próprio texto diz o seguinte, que está perdida.
Esta é importante, a que está perdida, aquela que está na escuridão, aquela que está no mundo da droga, aquela que está na prostituição, aquela que muitas vezes você não quer ir mesmo lá porque o diálogo é difícil. Esta é a ovelha perdida. É esta que Jesus está falando para você: ide e pregai o evangelho. Vai lá, visita ela, vai lá como ninguém não quer nada, vai tomar um tereré com ela, né? Chega ali como ninguém quer nada. Às vezes você não precisa nem falar, às vezes, do evangelho na primeira mão. Conversa lá se é seu amigo, né? Que nem eu gosto de pescaria, às vezes eu converso um pouquinho de pescaria. Vai se tornando amiga dela, mas o foco é ganhar ela. Ela é a perdida. Ela é a perdida. E muitas vezes custa um tempinho. Você tem que sair da zona de conforto. Você tem que largar alguma coisa. Você tem que se dedicar, tem que abrir um tempo lá para ir socorrer essa ovelha perdida. Mas eu quero dizer para você, preste atenção, há festa no céu, amém? Há festa no céu se você ganhar ela para o Senhor Jesus. Amém? Se você pregar o evangelho, eu tenho certeza que quando você cumpre o ID, o Espírito Santo, ele toma a vida daquela pessoa e ministra no coração a ponto de trazer a verdade, a ponto de trazer o amor de Cristo, e com certeza um dia haverá festa no céu. Então a recompensa é muito boa, amém? A recompensa tanto prazerosa para a gente, de ser instrumento, de ser escolhido nesta igreja, na cidade de Carapó, para pregar o evangelho, para levar as boas novas. É um privilégio, é uma honra a qual Jesus deu para mim e para você que é cristão, você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você que crê no Senhor Jesus. E também diz que há festa no céu, amém? Quando aquela pessoa ela diz: sim, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, naquele momento a festa no céu. E toda vez eu sempre falo isso, eu fico pensando, né? Imagina uma festa no céu. Eu queria ver um dia como que era uma festa dessa no céu, né? Os anjos ali, e não sei, às vezes eu fico imaginando, mas pensa numa festa linda no céu por um pecador que se arrepende. Então eu quero dizer para você, vale a pena, e você também terá recompensas do Senhor por pregar o evangelho, amém? Então tem pessoas perdidas na cidade de Carapó, precisa escutar o evangelho, precisa que nós venhamos alcançar elas com a palavra do Senhor. Segundo, está um pouquinho à frente aí, o versículo 8, continuando no capítulo 15 de Lucas, vai falar sobre a dracma perdida. O qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a sua casa e busca com diligência até achar? E achando, convoca as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Então nós vemos assim que aqui é outro ponto. Essa dracma perdida estava dentro da casa, amém? E eu quero trazer aqui o que Deus colocou no meu coração, né, que muitas pessoas estão dentro da casa, dentro da sua casa mesmo, da sua família, ou dentro da família de Cristo mesmo, dentro da igreja, e estão perdidas. Estão às vezes desorientadas, às vezes a incredulidade tomou o coração, deixaram de lado o chamado, e às vezes você pode falar: eu sou uma dracma dessa, pastor. Eu parei de acreditar no meu chamado. Um dia Deus falou para mim que eu ia ser um pregador. Um dia Deus falou para mim que eu ia ser um levita. Um dia Deus me chamou e falou no meu coração que eu ia ser um introdutor, um líder de célula, alguém que ia ajudar as pessoas. Mas aí, devido às situações, devido a algumas coisas, e o inimigo sempre com as mentiras, né? Então eu deixei a incredulidade entrar no meu coração. Mas eu estou na casa do Senhor. É esse exemplo às vezes da dracma. Então preciso da sua ajuda também. Preciso que você nos ajude, como ele diz aqui, com diligência. Nós precisamos realmente, a diligência é com zelo, com cuidado. Se você está sabendo que uma pessoa ela está triste, se ela está às vezes incrédula, se ela está desanimada, né? Nos ajude também. O ID também não é só lá fora como a ovelha perdida, mas sim também dentro da casa do Senhor. Às vezes nós conversamos com os irmãos, às vezes você sabe até da dificuldade do irmão, às vezes você vê o irmão triste, às vezes você vê o irmão com a incredulidade, faltando fé. Cola nele, chega nele, ajuda ele, dá uma palavra de ânimo, prega o evangelho de novo para ele, né? Faz ele relembrar do primeiro amor, faz ele relembrar do tempo que realmente ele sentia aquele calor, né? Aqueles arrepios do Espírito Santo, e amava fazer a obra de Deus, amava com zelo trabalhar na casa do Senhor. Então nós temos que entender isso.
nós temos que ir atrás dessas pessoas, porque nós pregamos o quê? O amor e o cuidado. Então vamos cuidar dessas pessoas, vamos consolidar elas para Cristo. Então nos ajude também, amém? Então procure pessoas assim, se você já conhece, não abandone essas pessoas. Às vezes estão dentro da nossa casa, às vezes estão dentro da igreja do Senhor, e precisamos estar atentos. O ID não é simplesmente lá fora, não é simplesmente para a ovelha perdida que está longe, mas às vezes é para aquela que está do teu lado, às vezes é para o teu irmão que está do teu lado, para a tua irmã que está do teu lado, né? E assim por diante. Então nos ajude. Terceiro, o filho pródigo. Um pouquinho à frente. O filho pródigo, você já conhece a história, né? Vou apenas relembrar. O versículo 11 diz que um certo homem tinha 2 filhos, né? E o mais moço deles disse ao pai: dá-me parte da fazenda ou da herança que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda ou herança, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E ele chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos que comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantei-me-ei e irei com o meu pai, e direi ao meu pai: pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Fazei como um dos seus trabalhadores. Nós vemos aqui também outro tipo de pessoas que devemos correr atrás, devemos ir e pregar o evangelho. Pessoas às vezes que se desviaram, pessoas às vezes que estavam na casa do pai, pessoas que conheciam como era a casa do pai, pessoas que viviam com o pai. Quando eu estou falando pai, é que eu estou falando Deus. Então estavam aqui no meio nosso, estavam aqui ajudando muitas vezes, já eram até alguns líderes e assim por diante, mas alguma condição, alguma mentira entrou no coração, se entristeceu às vezes e ele se desviou. Então nós usamos mesmo esse termo mesmo, né? Os desviados. Então nós precisamos ir atrás deles. Eles são meio difíceis, né? Porque eles conhecem às vezes a palavra, eles sabem da Bíblia, né? E muitas vezes estão machucados com alguma situação. Mas o ID também é para eles, o amor também é para eles, o cuidado também é para eles. Consolidar eles também faz parte da nossa função, amém? Então talvez você pode até conhecer uma pessoa que é desviada, uma pessoa que já estava na igreja, uma pessoa às vezes que já estava servindo na igreja, uma pessoa que já teve anos na igreja, mas saiu por algum motivo ou por algo que aconteceu, e muitas vezes é coisa humana mesmo, muitas vezes é algo que é irrelevante, mas o inimigo ele implanta a mentira no coração e essa pessoa se desviou. Nós precisamos ir atrás dessas pessoas. Aqui na questão do filho pródigo, graças a Deus ele caiu em si, o Espírito Santo conduziu na vida dele, mas hoje nós temos essa capacidade de ir atrás dessas pessoas. Como eu disse, você conhece um desviado. Eu conheço várias pessoas que estavam na igreja e até nesta igreja e se desviaram, né, por caminhos tortuosos e está passando por necessidades, às vezes como esse rapaz. Você que me escuta pela internet, ou vai escutar essa palavra por esses dias, talvez você se desviou da igreja, talvez você se afastou da igreja, talvez você ai meu Deus, que palavra direito, se desviou da igreja, ficou difícil agora. Então eu quero que você entenda, Deus está trazendo essa mensagem para você voltar para a igreja, amém? Então é melhor você voltar para a igreja, por quê? Porque Deus ele não esqueceu a promessa que tem sobre a sua vida, amém? Deus não esqueceu a promessa que tem sobre a vida dos filhos, por isso que Ele está demorando, por isso que Ele tem misericórdia. Por quê? Porque Ele aguarda a sua volta, Ele aguarda você retomar os caminhos. Foi o que aconteceu com esse rapaz, ele caiu em si, e tomara que essa pessoa que me escuta hoje pela rede internet caia em si também, que não fique na condição desse rapaz. Essa condição era muito terrível, diz ele que gastou tudo, e ele pediu um emprego lá, estava apacentando porcos. E quando nós vemos no Antigo Testamento, um tempo atrás, os porcos eram considerados animais imundos, né?
E era difícil também, eu também não gosto, né? Eu creio que ninguém vai gostar de pegar um serviço, às vezes, de apacentar porcos. Uma pessoa que tinha uma posição como ele. Não estou falando que quem cuida de porco que não é merecedor, né? Eu não estou falando isso não, mas estou falando assim, a posição que ele tinha é que ele era um filho do dono. Mas agora ele aprendeu com a vida e estava lá apacentando porcos, e é o pior. Ele disse que desejava encher os seus estômagos com as bolotas que o porco comia. Olha que situação. Olha que situação. Então essas pessoas precisam de mim, de você. Essas pessoas precisam escutar mais uma vez a palavra do Senhor. Essas pessoas precisam do amor, precisam do cuidado. Essas pessoas precisam ser consolidadas. Precisamos trazer elas de volta. Então o ir de pregar o evangelho também são para os desviados. São para aquelas pessoas que estão sofrendo. E você que me ouve, volta para a casa do Senhor. Não fique nessa condição. Porque nós sabemos que quem fica nessa condição é um abismo, puxa outro abismo e é difícil. Então a palavra está alcançando você para você voltar para a casa do Senhor. E diz a palavra que ele se levantou e voltou para a casa do Senhor. Ele falou assim: até os trabalhadores do meu pai são bem tratados lá. Bom, vamos fazer o seguinte: tá certo que eu pequei, que eu errei, mas se eu voltar lá e for apenas como um dos trabalhadores, eu já estou no lucro, tá bom para mim? Porque minha condição aqui está terrível. Minha condição aqui está de viver no meio dos porcos e de comer até o farelo, as bolotas do porcos. E eu quero dizer para você, a gente às vezes troca, né, tantas bênçãos por porcarias do mundo. Desculpa a palavra, mas é verdade. Tem tanta gente trocando promessas de vida eternas, promessa eterna. Tem tanta gente trocando dons, chamados, bênçãos do Senhor por porcarias do mundo, por momentos passageiros do mundo. E muitas vezes são pessoas como essa, que estavam na casa do Pai, que conheciam o Pai, que conheciam os princípios do Pai, mas o mundo ofereceu algo passageiro, o mundo ofereceu algo que os olhos cobiçaram e agora estão sofrendo. Precisamos ir atrás dessas pessoas. Amém, igreja do Senhor? Precisamos ir atrás dessas pessoas. Mas não somente isso, também tem a quarta pessoa, né, que está dentro dessa aqui, que é o filho que estava em casa. Se você ler depois, decorrer o texto, vamos pular lá para o versículo de número 27 para dar uma adiantada. (verso 25) diz o seguinte: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças, e chamando um do servo perguntou: que é aquilo? E ele disse-lhe: veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai insistia com ele. Mas respondeu e disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir nenhum dos seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse ao filho: tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Nós vemos aqui também esta posição. Nós não podemos estar nesta posição, porque esta posição aqui, o outro irmão que estava ali também, ele tinha no coração dele algo que não agradava o pai. A palavra diz que ele se indignou. Na verdade, ele tinha que ficar alegre. Também temos que cuidar dessas pessoas. Às vezes são pessoas que fazem crítica destrutiva contra a igreja, contra a liderança, né? Pessoas que murmuram, né? Pessoas que fazem fofoca. Muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque o ID é para pregar o evangelho, é para cuidar de pessoas, não é para ter no coração nenhum sentimento que venha afastar as pessoas ou causar dano para a pregação do evangelho ou para a igreja do Senhor. Se você perceber no versículo de número 30, ele já fala assim: o teu filho, não era nem mais irmão dele, né? Ele já tinha excluído, né? No versículo ele fala assim: o teu filho, quer dizer, é teu agora, não é meu irmão, não é mais nada meu. E muitas vezes
nós temos é que abrir os braços, porque o Pai, Ele abriu os braços para nós, Jesus Cristo, Ele abriu os braços para nós, e quem somos nós para julgar as pessoas? Nós não podemos julgar. A própria palavra vai dizer no livro de Mateus, capítulo 7, que não devemos julgar, pois com a mesma medida que julgamos, julgará a vós também, vai voltar para nós. Nós não podemos julgar. Quem pode fazer um julgamento é Deus. E se o Pai recebeu de volta, né? E se o Pai abraçou de volta, quem somos nós? E muitas vezes nós apontamos o dedo, né, para julgar as pessoas. Ah, o irmão lá, a irmã lá. Às vezes a pessoa está voltando toda estourada, às vezes estava no meio dos porcos, às vezes estava lá sofrendo, e aí a pessoa fala: ah lá, o líder, ah lá, o pastor está recebendo de volta, mas não sabe o que ele é. Em vez de nós irmos falar: que bom que você voltou, meu irmão, que bom que você está retornando para a casa do Senhor, e colar nele, ajudar ele, perguntar se ele está precisando de algo. Não, às vezes nós falamos: é o teu filho, não é nem mais meu irmão. Então nós temos que mudar a nossa atitude também. Mas o Pai corrige, ele fala assim, no versículo de número 32, ele fala assim: é justo que se alegramos, pois o teu irmão, aí ele fala assim: é teu irmão, amém? Nós somos uma família, amém, igreja? Somos a família IBN, amém? Nós cuidamos uns dos outros, estendemos a mão uns para os outros. Por isso eu estou falando assim: a célula está retornando. Retome a sua família de célula. Você é um membro de lá, você é um irmão de uma irmã, do outro irmão de lá. Então você é peça fundamental lá, e Deus quer te usar para pregar o evangelho. Então nós temos que se alegrar, porque na verdade Deus, Ele não faz acepção, Ele deu tudo para os dois. Aqueles dois irmãos tinham tudo, independente se um errou ou o outro também errou com a atitude do coração. A verdade é que o Pai, Ele falou assim: Ele se alegra quando um pecador se arrepende, Ele se alegra quando um filho volta, Ele se alegra quando uma ovelha perdida é achada, Ele se alegra quando você ajuda um que está como a questão da dracma, às vezes passando por dificuldade na igreja. Deus, Ele faz maravilhas em nosso meio, amém? Então nós temos que entender, isso. Então a função de quem prega não é apenas, a função de quem prega é apenas apresentar o que é a verdade, a salvação, o amor de Cristo, amém? O resto, Deus, Ele vai fazer, o resto o Espírito Santo vai conduzir, mas nós precisamos pregar. Às vezes você pode pregar lá na fila do banco, às vezes você pode pregar lá na fila, lá no seu colégio, como eu disse. Às vezes você pode pregar lá no seu trabalho. Eu lembro um dia aqui que eu estava na fila do banco, convidei uma pessoa, ela veio no culto, e eu me alegrei. Isso eu não precisava nem ter convidado. Também uma criança, que quando nós estávamos com o Procaf, tinha duas crianças, eu falei: vai lá na igreja. E eles apareceram aqui e vieram no Procaf. Então a gente tem que pregar. E você fala: mas ficaram aqui? Não, mas como eu disse, a semente foi lançada. Lá na frente vai ter resultado, amém? Não foi assim com você? Como eu disse, você lembra do dia da sua conversão, você lembra da palavra, mas se você analisar lá atrás, como eu disse, às vezes foi uma pessoa, um amigo seu, o seu avô, alguém que falou para você, a sua avó que falou o evangelho para você. Então não se preocupe, a função nossa no ID é pregar, apresentar a verdade, o plano de salvação, o amor de Cristo, e aí nós deixamos o Espírito Santo, né, deixamos Ele trabalhar. Lógico que dentro desse contexto que eu estou falando com você aqui, né, que eu já falei, então nós precisamos ajudar também as pessoas, precisamos estar ali. O Evangelho nos desafia a fazer uma escolha, aceitar ou rejeitar Jesus, né? Quem crer, como diz aqui, receberá a salvação, mas quem não crer, né, receberá a condenação. Então existe dois caminhos. Então também não se entristeça. Às vezes a pessoa, como diz aqui, a própria palavra vai dizer, que nós lemos no livro de Marcos, né? Vamos ler mais uma vez o livro de Marcos aí, para que você entenda. Então, e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, igual fizemos hoje aqui, será salvo, mas quem não crer será condenado. Então também não se desanime, tem aos dois lados. Tem pessoas que vão ser salvas, mas tem pessoas que vão ser condenadas. Nós estamos com a mesma vontade do Pai, que nenhum se perca, amém, igreja? Que todos venham
Mas nós sabemos que a Bíblia ela deixa clara e precisamos realmente correr atrás disso aqui, porque o inimigo também está trabalhando para que ele venha levar muitas pessoas para o tormento eterno, aonde o verme não morre e o fogo não apaga. E é função minha e sua trazer essas pessoas para a vida e vida em abundância, trazer essas pessoas para a verdade, trazer essas pessoas para o amor e para o cuidado. Amém? Então diz o seguinte o texto aí, voltando aí. E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. E muitas outras coisas Deus está colocando à nossa disposição através dos dons. Então Deus quer te usar nesse tempo, amém? Deus quer te usar, como eu disse, para ser instrumento aqui na casa do Senhor, para ser instrumento lá na célula, né? Para você crescer, como este é o ano do crescimento. Então Deus quer que você cresça, Deus quer que você se torne realmente uma pessoa que saqueia o inferno, que ganha vidas do inferno e traz para a luz. Então Deus quer te usar, coloque isso no seu coração. Fique tranquilo, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, Deus vai te abençoar, Deus vai te capacitar, né? Vai estar à disposição aqui para você estar participando também da nossa escola de liderança. Então coloque no seu coração o desejo de pregar o evangelho. Não é uma ordem nossa, dos pastores nem dos líderes, é uma ordem de Jesus para a sua vida, amém? Deus nos usa para trazer a palavra, para relembrar você que você é especial, você é uma pessoa escolhida nesse tempo, você é uma peça fundamental, né, para ganhar vidas. Você é uma peça fundamental para ganhar as pessoas que estão no teu oikos, no teu círculo de convivência, de amizade, de trabalho, na escola. Então eu quero dizer para você, é tão gostoso quando você vê uma família vindo para Jesus. Uma família às vezes que estava perecendo, uma vida às vezes que estava na droga, uma vida às vezes que estava na escuridão. É gratificante, mas também a festa no céu, amém? Nós não se exaltamos, porque toda a honra, toda a glória é dada a Jesus Cristo, amém? Porque foi o Espírito Santo que falou com aquela pessoa e convenceu ela do pecado, do juízo eterno, amém? Por isso eu convido você nesta noite a se colocar de pé nesse momento. Eu quero estar orando pela sua vida, mas eu quero que você se coloque com o desejo no coração, o desejo realmente de servir a Deus. Mas pastor, eu não tenho acesso lá na sua casa, eu não tenho acesso lá no seu trabalho, nem sei aonde alguns aqui trabalham, não sei, nem sei que série você estuda, que escola você estuda, nós não sabemos, nem sei quem são seus amigos, também não sei. Como que eu vou chegar nessas pessoas? Não tem como. Mas você pode fazer um convite para a célula, você pode fazer um convite para a igreja, você pode se tornar um amigo mais íntimo dela e num momento oportuno você fazer o que Jesus te mandou, pregar o evangelho, levar as boas novas de salvação. Então quero que você entenda, por isso eu estou te chamando a colocar à disposição, na forma prática mesmo. Eu não tenho acesso às pessoas da sua vida. Alguns eu conheço, às vezes nós visitamos, mas eu não tenho acesso totalmente às pessoas da sua vida. E eu quero fazer outra oração aqui também. Você tem um alvo, você vai colocar um alvo diante do Senhor, vai convidar para ir para a célula, para o culto. Qual que é o seu alvo? Como eu disse, vê a pessoa que você fala assim, puxa vida, eu queria tanto que essa pessoa conhecesse o evangelho, que essa pessoa aceitasse Jesus, que Jesus ele conhecesse a verdade para mudar a vida dela. Coloque essa pessoa também diante do Senhor, mas faça a sua parte, a ordem de Jesus. Vai lá e prega o evangelho para ela, visita ela com muito cuidado, né? Não é chegar lá e empurrar Jesus na boca dela, mas é primeiro se torna amiga dela, vai devagarzinho, vai contando uns testemunhos, aquilo que vai acontecendo na igreja, aquilo que vai acontecendo na cela, né? Como diz o nosso pastor, vai ponhando sal na boca dela, né, pastor? Vai colocando assim o desejo, e aí ela fala, rapaz, saiu de uma coisa, eu quero ir para essa célula aí, eu quero ir para essa igreja aí. E aí você pede sabedoria para o Espírito Santo. E nós vamos crescer, amém? Ano do crescimento, nós vamos crescer, amém, igreja? Estamos retomando a célula em nome de Jesus e Deus precisa de você. Então, quero orar por você que vai se colocar à disposição. Eu quero que todos se coloquem à disposição, porque é para todos os cristãos essa ordem.
E eu quero que você coloque um nome agora diante do Senhor. Pelo menos um nome, 2, 3, se você quiser, para que nós possamos alcançar essas vidas. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai, nós te louvamos, ó Deus, e bendizemos o teu nome neste lugar, Senhor. Somos gratos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, que vem de encontro, Senhor. Nesses dias, ó Deus, tão propícios, Senhor, porque estamos iniciando a célula, Senhor. Um trabalho do Senhor, ó Deus. A célula, Senhor, é algo que está no teu coração. A célula, Senhor, traz alegria, Senhor, para a igreja do Senhor, ó Deus, para a cidade de Carapó, Senhor. Cada célula é uma porta aberta, Senhor, ó Deus, de bênção, Senhor, de cura, de milagre, de restauração, de pregação do evangelho e de verdade, Senhor. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, venha tomar cada vida em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, que esta palavra continue falando aos teus filhos, ó Deus, e que esse compromisso dos teus filhos, ó Deus, de obedecer o ID do Senhor, de ir e pregar o evangelho, Senhor. Dê oportunidades também para eles, ó Deus, pregar o evangelho a esta pessoa, Senhor, que eles têm pensado, têm colocado diante do Senhor, ó Deus. Talvez é um filho, talvez é o pai, talvez é a mãe, talvez é o esposo, a esposa, talvez é um amigo que eles gostam muito, Senhor. Leva eles no momento, Senhor, no oportuno, Senhor, para que eles possam cumprir o ID, Senhor. Ó Deus, também arranca, Senhor, toda a incredulidade do nosso coração, porque às vezes muitos estão pensando que não são capazes, muitos estão pensando que não foram chamados, mas o Senhor chamou todos, ó Deus, para esta obra, Senhor, para pregar o evangelho. Está em nossas mãos, que essa pessoa venha se sentir honrado, privilegiado, por causa que Jesus nos escolheu, Senhor, e que o Senhor venha capacitar elas também, Senhor, na leitura, na oração, Senhor, através do teu Espírito Santo, Senhor. E nós vamos mover neste ano, Senhor, um crescimento sobrenatural, Senhor. Vai abençoando as células, ó Deus, vai colocando o desejo no coração dos teus filhos, ó Deus, aqueles que estão escutando esta palavra, aqueles que vão escutar essa palavra, ou aqueles que escutaram agora, Senhor, que nós venhamos obedecer, Senhor, que nós venhamos buscar uma célula, que nós venhamos vir para a igreja, Senhor, para que nós possamos ser instrumento nas tuas mãos, para que o propósito de Deus também se cumpra sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor, ó Deus, pelo privilégio do Senhor ter escolhido, Senhor, este povo, Senhor, nesta cidade, Senhor, neste estado, Senhor, neste mundo, Senhor, para fazer a diferença. Uma alma só já é festa no céu, Senhor. Por isso, Senhor, usa os teus filhos com sabedoria e graça, Senhor, e que os dons, ó Deus, venham a florir dentro desta igreja, Senhor, que pessoas sejam levantadas, capacitadas, ó Deus, para a grande obra, Senhor, porque a seara é grande, é muito grande, e os ceifeiros muitas vezes estão poucos, Senhor. Por isso rogamos, Senhor, levanta aqui, Senhor. Rogamos a Ti, Senhor da seara, levanta os ceifeiros da Tua casa, Senhor, para saquear o inferno, para levar almas para a vida eterna, Senhor. Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos e Te adoramos nesta noite. Muito obrigado. Em o nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus?